paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje o nosso estudo bíblico está falando sobre a visão da escada de Jacó, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 28. Vamos estar lendo aqui. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. E antes que ele fugisse para outra terra, ele recebeu a bênção do seu pai Isaque. Porque anteriormente, Isaque, seu pai, tinha pedido Esaú para fazer-lhe um guisado, para poder abençoar a sua primogenitura, o filho mais velho. Porém, Rebeca e Jacó enganaram a Isaque. Ali a Rebeca ajudou o seu filho mais novo a receber a bênção no lugar de Esaú. Então, Jacó que recebeu a bênção no lugar de Esaú. E quando Esaú foi fazer o guisado, e Jacó já tinha feito, ele descobriu que Jacó tinha tomado a sua bênção, ele quis matar o seu irmão Jacó, mas Jacó fugiu do seu irmão. Então ali Isaque, seu pai, resolveu abençoar seu filho Jacó, porque mesmo que ele tinha feito isso, ele não deixava de ser filho dele. Ele abençoou a Jacó. Falou com Jacó para não casar ali com nenhuma mulher cananeia, porque as mulheres cananeias eram vistas como pessoas ruins, aos olhos de Isaque. Isaque pediu para que Jacó fosse procurar uma esposa para casar lá em Padã Arã, onde morava ali seu tio Labão, irmão de sua esposa Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então ali Isaque, seu pai, abençoou e pediu para que ele fosse até Padã Arã, na casa de seu tio Labão. E ali, ele arrumasse um casamento. Glórias a Deus, aleluia. Então ali Jacó, ele recebeu a bênção de seu pai, Isaque, e ele foi para Padã Arã. No meio do caminho, quando já estava se pondo o sol, ele resolveu descansar, deitar em um lugar ali, cidade chamada Luz. Ele pegou uma pedra ali, fez de cabeceira e deitou ali naquele lugar. E ele sonhou e começou a ter sonho. E ali aquele sonho, ele viu uma visão. Ele viu uma escada, que a escada ela era da terra assim até o céu, alcançava até o céu. Uma escada. E naquela escada ele via anjos descendo e subindo.
do céu para a terra, da terra para o céu. E naquele topo daquela escada, ele sabia ali que estava a presença do Senhor. Ele via a presença do Senhor. Então, assim, ele teve uma visão maravilhosa, significativa, né, onde que nos informa, né, que os anjos de Deus, eles descem e sobem uma escada em diversos lugares aqui dessa terra. Tem a conexão, né, dos anjos de Deus, né, com a terra através de uma longa escada. Isso tudo ele vendo em sonho, Deus revelando para ele, mas é um sonho muito real. Deus mostrando isso para ele. Então essa é uma informação muito relevante para nós, né, moradores dessa terra, nós seres humanos. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor em nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então ele teve aquela visão maravilhosa. Então ele foi e Deus ele falando com ele que aquele lugar onde que ele estava deitado, aquela terra ali, ele iria dar aquela terra para ele e para a semente, toda a tua semente, né? Porque Deus tinha abençoado Abraão, o avô dele, Isaac, seu pai, né? E como ele recebeu a bênção, né, também, né, no lugar de seu irmão Esaú, ele também seria abençoado. Glórias a Deus, aleluias. Então, Deus falou que ele iria dar toda aquela terra para ele e para a descendência dele, para a família dele. Glórias a Deus, aleluias. Depois, então, levantou, acordou Jacó, né, daquele sonho muito real, e ele viu que verdadeiramente Deus era naquele lugar. E ele pegou aquela pedra que ele fez por cabeceira, derramou azeite, glórias a Deus, aleluias, e ele derramou azeite naquela pedra e abençoou aquele lugar. Glórias a Deus, aleluias. E ele falou assim: na verdade, o Senhor está neste lugar. E não sabia. Aqui é a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Glórias a Deus, aleluias. Então, glórias a Deus, aleluias. Ali quando ele derramou aquele azeite naquela pedra, ele chamou aquele lugar de Betel, que antes ali chamava Luz. E ele fez um voto para Deus, né, falando assim, se Deus guardasse ele naquela viagem, desse ele pão para comer, desse veste para vestir, e ele depois conseguisse voltar em paz para casa do pai dele, né, ele iria levantar um altar ali e iria certamente dizimar o Senhor tudo quanto ele recebesse, né, a 10ª parte. Glórias a Deus, aleluia. E lá no capítulo 35, né, porque esse é o capítulo 28 de Gênesis, vai falar no capítulo 35 que depois, né, quando ele recebeu toda a sua bênção ali em Padan-Aram, foi-se embora de Padan-Aram, com tudo que recebeste, Deus falou com ele, mandou ele levantar um altar em Betel, naquele lugar onde que ele havia sonhado com a escada. E ali Deus pediu para ele levantar um altar, e Jacó pediu para que todas as sua família ali, se tivesse algum deus estranhos, porque eram muitas pessoas ali, né, servos dele, então não era para poder todos tirarem deuses estranhos, né, que ele ia levantar um altar em Betel, aquele mesmo lugar onde ele sonhou com a escada, onde tinha os anjos. Então assim, é muito real isso. Eu mesma já vi anjos, né, eu já vi uma mão no altar assim, enxugando a lágrima de uma pessoa que estava chorando. Glórias a Deus, aleluia. Eu já vi anjo com espada de fogo na mão, passando na igreja, né, para poder defender lá um círculo de oração dos irmãos. Eu já vi anjos também lendo votos em campanhas de vigília. Tudo em visão espiritual. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus também me usa em visão espiritual. Glórias a Deus, aleluia. Não é sempre que a gente vê, mas uma vez ou outra a gente acaba vendo. Já vi anjos com veste branca passando, só que eu não vi o rosto, nem as mãos, nem os pés. Tem anjos querubins, serafins, tem vários anjos, né? Tem anjos bons, né? E tem os anjos maus, que são os anjos caídos. Quando a gente vê algum vulto preto, né, são demônios. Inclusive, eu também já vi, né, assim, de ver pessoalmente também. É uma coisa assim sinistra. Depois eu vou estar trazendo outros vídeos para vocês aqui, amém? A paz do Senhor Jesus.